E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao Opa News BR. A notícia que a gente vai destrinchar hoje é bombástica. A Oi, aquela gigante das telecomunicações que fez parte da vida de tanta gente no Brasil, teve sua falência decretada. É isso mesmo. E a gente vai entender direitinho como uma empresa desse tamanho chegou nesse ponto e o que muda agora no mercado. Olha, essa frase é forte. A Oi é tecnicamente falida. Foi com essas palavras que a juíza Simone Gastesi Chevran, lá da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, bateu o martelo. Acabou. Não era mais uma crise, sabe? Era o ponto final. A gigante simplesmente não tinha mais como parar em pé. E essa decisão, gente, ela fecha um capítulo enorme da nossa história. Porque vamos combinar, a Oi não era só uma empresa qualquer, né? Ela era parte da infraestrutura do Brasil. Estava dentro da casa de milhões de pessoas, nas empresas. O fim da Oi, como a gente conhecia, é sem dúvida o fim de uma era para as telecomunicações no país. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: como? Como uma gigante dessa chega ao ponto de quebrar? A resposta não é simples, viu? É uma história longa, bem conturbada. Vamos dar uma olhada nessa jornada para entender os passos que levaram a essa queda. Pois é, a queda da Oi não foi da noite para o dia. Foi, na verdade, uma luta de quase uma década. Pensa só, a primeira recuperação judicial começou lá em 2016. Se arrastou por anos. E quando finalmente terminou, em 2022, não deu nem para respirar. Em 2023, a empresa já estava pedindo socorro de novo. Isso mostra que o problema era muito mais fundo, né? A estrutura nunca foi consertada de verdade. E para a gente ter uma ideia da dimensão do buraco, olha esse número: 65 bilhões de reais. Essa era a dívida da Oi lá em 2016. É um valor absurdo. Foi isso que deu o pontapé inicial para um dos maiores processos de recuperação judicial que o Brasil já viu. E o mais impressionante é que, mesmo depois de vender partes importantíssimas da empresa, tipo ao imóvel e um pedaço da rede de fibra, a dívida continuava gigantesca. Em 2023, ainda era de mais de 44 bilhões de reais. Ficou claro para todo mundo que aquela primeira reestruturação não adiantou, não foi o suficiente. Beleza, falência decretada. E aí, o que acontece na prática no dia seguinte? Bom, a justiça precisou agir muito rápido para evitar um caos ainda maior e começou a dar uma série de ordens para organizar a casa. A primeira coisa foi basicamente criar um escudo legal em volta da Oi, ou seja, todas as ações de cobrança, todas as execuções, tudo suspenso. Ninguém pode vender nem onerar, que é dar como garantia, nenhum bem da empresa. Além disso, nomearam um novo administrador judicial para assumir o volante. O objetivo era bem claro: estancar a sangria e começar a organizar a bagunça. Agora, um detalhe super importante: essa falência não foi para o grupo inteiro. Duas subsidiárias, a Serede e a Tarto, que cuidam de serviços de rede, conseguiram aprovar um plano de recuperação judicial separado. Então, é como se a nave-mãe estivesse afundando, mas esses dois botes salva-vidas ainda tivessem uma chance de sobreviver e se reestruturar por conta própria. E claro, com uma notícia desse tamanho, o mercado financeiro reagiu na hora. E a reação, como era de se esperar, foi péssima, né? Foi o fim da linha, o fim de qualquer esperança para os acionistas. Não teve surpresa nenhuma. Assim que o anúncio saiu, as ações simplesmente desabaram. Elas já vinham apanhando muito no mercado há anos, mas isso foi a pá de cal. A confirmação final para os investidores de que, olha, o jogo acabou. E o valor? 18 centavos. Repetindo, 18 centavos. Essa foi a mínima histórica das ações ordinárias da Oi antes de suspenderem a negociação. É um número que, por si só, já mostra toda a destruição de valor que aconteceu nessa história. A partir de agora, o jogo muda completamente. A conversa não é mais sobre salvar a empresa. Agora é sobre vender o que sobrou e vender do jeito mais organizado possível. O nome técnico para isso é liquidação ordenada. A ideia é tentar conseguir o máximo de dinheiro com os ativos que restaram para pagar o máximo possível de gente na fila de credores. Então, depois de acompanhar essa novela, essa saga corporativa gigantesca e super complexa, qual é a lição que fica? O que a gente pode aprender com a queda de um titã como a Oi? Essa é a grande pergunta, né? O caso da Oi não é só sobre uma empresa que quebrou. É sobre os limites da má gestão, do endividamento sem controle, da regulação do setor. E levanta uma questão fundamental: como a gente lida com empresas que são tão cruciais para o país, que parecem ser grandes demais para quebrar? Essa é uma lição que, pelo jeito, o Brasil ainda está aprendendo, e da forma mais difícil.
E é isso, chegamos ao fim da saga da Oi. Um caso super complexo, mas que ensina muito sobre o nosso mercado. Se você curtiu essa análise e quer entender outras histórias como essa, que destrincham os grandes assuntos do momento, não esquece, se inscreve aqui no canal Opa News BR. A gente se vê na próxima.